Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos estar falando sobre família de dependente químico e dependente do álcool. É interessante como que essas famílias sofrem, né? Elas sofrem várias vezes, sofrem por diversas formas, né? É muito complicado. Eu lido diariamente com famílias de dependente químico e eu vejo como elas sofrem. Por que que sofrem? Primeiro, porque ela está tendo o gosto amargo de vivenciar na pele a degradação, o sofrimento do seu familiar, do seu marido, do seu filho, do seu neto, do seu esposo, da sua esposa, com o uso da droga. E ela está presenciando toda essa degradação ao vivo, ali, ó, tete a tete, todos os dias, todas as horas. Ela vê os detalhes dessas modificações de forma degradante. Ela está vivenciando isso de forma terrivelmente ruim, presencial. De outra forma, ela sofre também um preconceito interno. O que é o preconceito interno? É o preconceito da própria família, né? Porque a família não entende como uma mãe pode abandonar um filho que usa droga. Como que uma mãe... E esses são os conselhos que a família recebe o tempo todo, né? Olha, abandona ele. Se você botar para fora, ele vai mudar. Se você expulsar ele de casa, ele vai mudar. São esses os conselhos que a família recebe diariamente. E como é que uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma esposa recebe essa notícia, recebe esse tipo de conselho o tempo todo, né? Há uma confusão entre o que é ser assertivo com ser inadequado, como fazer uma ação assertiva para uma ação desastrosa. Então a família está o tempo todo, coitada, sem orientação, sofrendo porque está vendo a pessoa na qual ela gosta morrer na sua frente, definhar na sua frente, e ela não tem ações, não tem como solucionar problema direto nesse cenário, porque ela fica de mãos atadas em relação a tudo isso, porque falta conhecimento. E aonde que ela vai encontrar esse conhecimento, né? Aonde que ela vai procurar, recorrer, a quem ela vai recorrer? E todas as pessoas que estão ao redor dela, que não têm a profundidade dos sentimentos que ela está vivenciando ali com seu filho. Imagina uma mãe ver um filho que ela cuidou, que ela criou, que ela amamentou, que ela colocou para a escola, levou, comprou a primeira mochilinha, levou para a escola, tirou a foto. Imagina essa mãe hoje ter que botar um filho para fora porque ele é dependente de droga, porque ele é dependente do álcool. Isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, ninguém ensinou uma mãe a fazer isso e ninguém vai ensinar uma mãe a fazer isso, nem um pai. Então a família, a família que eu falo é aquela família próxima. Tem dois tipos de família do dependente químico. Tem a família próxima, que é aquela família que cuida, que passa todos os perrengues ali do lado, que é o pai, a mãe, provavelmente um irmão. E tem a segunda família, que é aquela família que fica no camarote, que fica à distância, porque também não tem como fazer muitas coisas, não tem habilidade para lidar com o problema e está tentando salvar quem ela pode, né? Olha, às vezes o filho mais velho fala, olha, tá vendo o irmão mais novo se acabando nas drogas, ele fala para a mãe, mãe, deixa ele de lado, não se preocupa com ele, abandona, bota ele para fora de casa, só ela vai ter que viver. E olha só que dificuldade, que drama da família é esse, poder ter que viver com tudo isso. Imagina que drama é para uma mãe ter que lidar com uma situação como essa, de ter que escolher um filho, de ter que botar para fora, de ter que, não tem mais jeito, você agora vai embora, pega suas coisas. Imagina uma situação como essa, para uma mãe ou para um pai. É difícil, não é uma tarefa fácil. Ninguém ensinou, não existe escola, não existe cursinho que ensina uma mãe a ser dessa forma. Ela vai sofrer até o final com esse filho. Não tenha dúvida quanto a isso. Ela vai vivenciar dias ruins junto com esse filho. E é por isso que muitas dessas mães se tornam codependentes. É por isso que muitas dessas famílias próximas, que é a primeira família, que eu falo que é a família de frontal, né? Aquela família que está próxima, normalmente viram codependentes ou facilitadores, porque acabam ficando cegos também em relação a tudo isso, porque é o coração que está agindo,
é a paixão, é o amor que está agindo e ela não consegue se desvencilhar disso. Teve um caso, alguns anos atrás, de uma mãe que abandonou a sua família total, abandonou a casa e foi morar com o filho, que era usuário de crack, debaixo de uma ponte em São Paulo. Eu não tenho dúvidas que a família, de forma geral, condenou a ação, todo mundo falou, não, é absurdo, isso é uma codependência, tal. Sim, é codependência, mas é a mãe que está ali. É a mãe que está passando por tudo isso, é a mãe que está vivenciando. E quem está lá por detrás daquele cachimbo de crack, por detrás daquela cocaína, daquele pó, daquele álcool, não é um drogado, não é um alcoolista, é o filho dela. Está dando para entender a dificuldade? Então é muito fácil qualquer pessoa julgar uma mãe, um pai, um irmão, um tio, uma avó, um avô, ou uma esposa, ou um esposo, por estar próximo a esse tipo de situação e estar se acabando junto. É muito difícil, é muito complicado a gente julgar. E pensando nessas situações, como eu lido diretamente com família, eu vejo com outros olhos, sabe? E é muito legal quando eu consigo ter proximidade com uma família. Eu acho muito legal, eu gosto muito, porque eu poder devolver a essa família o oxigênio que ela precisa para poder sobreviver a tudo isso e olhar as coisas de um outro ângulo, isso é muito bom. Sem condenação, eu não vou aqui de forma alguma condenar uma mãe, um pai, um avô, seja quem for, por estar se jogando junto com esse filho num buraco, num penhasco. Não vou condenar, mas todas as oportunidades que eu tenho de tratar essa família, eu trato. Eu lembro de uma senhora que ela fez parte de um projeto que eu instituí aqui na minha cidade. E é muito interessante que ela chegou desesperada nesse projeto. Foi muito interessante porque o projeto era um projeto para poder tratar de dependente químico diretamente, né? E alcoolista. Mas acabou que o projeto ele tomou um novo rumo e começamos a tratar de família. E esse projeto social que eu montei na época, eu comecei a cuidar das famílias que tinham problema em casa com álcool e outras drogas. E essa mãe chegou até a mim na época, muito desiludida, ela era de uma igreja e ela fazia parte de um louvor da igreja e ela tinha um olhar tão triste, mas tão abatido, tão, olha, e ela era bonita, sim, ela é bonita, né? Mas o olhar dela era triste e a gente comecei a fazer um trabalho lá naquela comunidade, começamos a fazer um trabalho de direcionamento e eu fiz um acompanhamento diretamente com essa família. E foi muito interessante porque ao longo do tempo ela foi percebendo que ela estava numa situação tão degradante junto com o filho, ela estava se afundando de uma forma tão deprimente e ela não encontrava soluções para poder sair dali, porque tudo que ela tinha estava no filho dela, estava na família dela, então ela não ia abandonar. Ela tinha uma convicção de que aquele filho ia sair das drogas, ela tinha uma convicção de que aquele filho ia se recuperar e ela tinha uma fé absurda. E eu comecei a cuidar dela, comecei a tratar, dar direcionamento, apresentar ferramentas diferentes. E eu fui direcionando ela, fui visitar o filho dela, foi muito interessante também. Tive a oportunidade de conhecer ele. E no final da história, para resumir toda essa história, essa linda mulher, ela casou de novo, que ela era viúva, né? E ela cuidava, carregava todo um peso nas costas por o filho estar assim. E ela parece que reviveu. Foi muito interessante que quando eu conheci ela não sorria, ela era fechada, ela era triste. E depois ela começou a sobreviver de novo, ela respirou a vida de novo. Isso é muito legal porque são ferramentas, são técnicas. E era muito legal que ela falava comigo direto, mas como é que eu faço dessa forma? Como é que eu faço? Como é que eu ajo desse jeito? Eu fui dando os passo a passo para ela de como que ela deveria agir naquela situação, porque talvez eu não tenha muita habilidade com família, mas eu tenho habilidade com a doença da droga, da drogadição. Eu tenho habilidade com o alcoolismo. E eu conheço profundamente quais são as artimanhas dessa doença. Eu conheço por detalhes o que essa doença é capaz de fazer na vida de uma família, de uma pessoa.
Então eu fui dando orientação para ela até que ela conseguiu se desvencilhar daquele emaranhado todo e ela começou a namorar um jovem senhor também. E foi muito interessante que eu passava de vez em quando eu passava pela minha cidade. Depois eu encontrei ela fazendo caminhada, correndo, bonitona, com óculos escuros, passeando. Depois ela estava namorando, casou. E aí eu acho que esse é o grande diferencial, porque as ferramentas que você pode utilizar para mudar a sua história, talvez você desconheça. Talvez você que esteja me ouvindo agora, me assistindo agora, talvez você esteja sofrendo por essas situações, igual eu estou relatando a história dessa minha amiga, que hoje está bem. Só que você está tão aprofundada nos problemas da drogadição, do seu filho, do seu marido, seja lá quem for, do alcoolismo, que você está perdendo o direcionamento. E como é que isso acontece, Marcos? Como é que a pessoa se aprofunda nesses problemas? É muito simples, pela paixão, pelo amor. O amor, você não consegue soltar a mão de quem está se afundando, você vai morrer junto. Isso é o amor, isso aí é o amor incondicional. Não há condicionalidade para isso. Quem está de fora, é muito fácil falar, olha, abandona ele, bota ele para fora de casa, não dá mole, não dá dinheiro, deixa ele se virar, não dá comida, não deixa ele dormir no seu quarto, não dá banho, não lava a roupa dele. É muito fácil, não estou dizendo que tem que fazer isso não, tá? Só estou dando exemplos de como que se dá a fala de quem está de fora do problema. Agora, quem está dentro do problema é outra situação. E aí você percebe que essas pessoas vão aos poucos abandonando esse mundo que é o mundo real e mergulhando nesse mundo paralelo que é do dependente químico, do dependente do álcool. E ela vai vivenciando esse mundo, aonde chega ao ponto de viver a codependência. Ou seja, a codependência é a pessoa que não usa droga, nunca pegou numa substância, nunca botou um copo de álcool na boca, mas ela tem todos os sintomas. Ela tem todos os sintomas de ansiedade, de euforia. Quando o filho está um dia em casa, que ele não vai para a rua, ela ficou fora, que ela faz uma comida bem gostosa para ele, ela vai, ela compra alguma roupa para ele, ela faz alguma coisa. Ela vivencia todo o processo de codependência junto com ele. E aí, o grande problema é que, se não for tratado, até porque hoje a codependência é uma patologia, já é considerada uma patologia, é um problema, é uma dependência emocional e tem que ser tratada, tem que ser cuidada de forma séria, de forma profissional. E aí, mas existem ferramentas práticas para você lidar com isso, existem ferramentas que é possível uma família, uma mãe, um pai, um avô, seja lá quem for, conseguir se desvencilhar desse problema sem abandonar a pessoa que ela ama. É possível você, e ao contrário, eu uso esse termo como respirar a máquina de oxigênio do avião. Respirar a máscara de oxigênio que cai do avião. É aquela situação que quando o avião está em sistema de turbulência, que aquela máscara cai e ela tem que respirar. Eu costumo dizer que é esse sentido, porque é preciso respirar para poder pensar, porque quanto menos oxigênio você tiver, menos você pensa. É assim que funciona. Se você estiver numa fogueira, sei lá, num local que tenha muita fumaça, se você perder o oxigênio, automaticamente você perde os sentidos. Se você estiver morrendo afogado, se você estiver se afogando, por exemplo, vai perdendo oxigênio, você vai perdendo os sentidos. Então, é preciso respirar. Mas, Marco, existem técnicas para poder uma família conseguir sair desse processo de codependência? Existem técnicas para uma família conseguir ajudar a pessoa sem abandonar ela? Sim, existem técnicas. E eu vou te dizer uma coisa, eu já ajudei muitas famílias, muitas famílias. E é muito interessante que ao longo desses 20 e tantos anos de trabalho, né, quem não me conhece, eu sou historiador, professor de história, sou pesquisador e sou técnico na área de políticas públicas de prevenção às drogas, de prevenção e intervenção ao uso de drogas. E essas habilidades que eu adquiri ao longo desses 20 e tantos anos não foi
pela faculdade, não foi via livros, não, foi pela prática, porque todas as práticas que eu coloco hoje à disposição das pessoas, elas são práticas que dão resultado, que traz soluções, de fato. Então, se você quer realmente encontrar uma solução para a tua vida, para a tua família, se você quiser entender um pouco sobre o que eu estou falando, me siga aí no canal do YouTube, se inscreve lá, tem muita coisa legal, vai assistindo meus vídeos, tem muito material bacana que você vai entender de fato, passo a passo de como você fazer isso. Tem passo a passo para a família, tem passo a passo para o dependente do álcool, tem passo a passo para o dependente de outras drogas, tem passo a passo de como você pode ser um agente multiplicador sem ter problema na família, mas que você possa ser um agente da sua instituição religiosa. Então, existem várias formas ali de você conseguir ajudar alguém. Então, se inscreva aí no canal. E eu quero criar um desafio para você que é família aqui. Faça a pergunta para mim aqui no vídeo. Escreve aí no vídeo aí, Marcos, eu queria tirar essa dúvida. Eu vou responder você com o maior prazer. Pode perguntar. Né? Se inscreve no canal, faz a sua pergunta. Nos siga lá no Instagram, no Facebook. Tem muita coisa bacana acontecendo que você precisava ouvir isso. Mas não é filosofiar, não. Eu não estou filosofiando. Eu não estou trazendo coisas teóricas, não. Eu vou trazer coisas práticas. Algo que você pode pegar aqui e levar para sua casa. Eu não estou falando de conceito teórico, eu estou falando de conceitos práticos. Eu tenho ferramentas que você pode utilizar, são técnicas que você pode utilizar na sua casa e você trazer soluções diretas para a família, trazer soluções diretas para reagrupar a sua família, para reagrupar o seu ambiente. Então, se você quiser isso, se você quiser continuar nessa caminhada de ouvir, de assistir os meus vídeos, faça isso. Porque eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai falar assim, Marcos, apliquei aquilo que você me falou e foi tiro e queda, foi batata. Resolveu o problema. E eu tenho certeza que vai trazer muitas soluções para vocês, tá bom? Então, não deixe de se inscrever no canal, siga a gente aí no Instagram, no Facebook, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau.